Graça e paz, príncipes e princesas do Senhor, sejam bem-vindos a mais um My Life, My Life. E hoje meu papo vai ser com a Tamires. É uma princesa linda do Senhor que se posicionou diante do Pai e teve a sua família restaurada. Tá? Nós vamos aqui colocando a Tamires já na live, enquanto as pessoas vão entrando, e depois também a live vai ficar gravada para todo mundo poder assistir, tá bom? E reassistir. Vamos colocar aqui a Tamires para papear conosco. Essa princesa linda do Senhor. Oi, princesa! Oi, tudo bem? A paz, tudo bem? A paz, tudo bem, e você? Tudo jóia, prazer falar com você. Prazer é meu. Conhecer um pouquinho mais, vi o seu testemunho nas redes sociais, falei, gente, eu tenho que falar com essa moça. Porque essa história, a sua história de vida, a sua história com o Senhor, a sua história de superação, né? E muitas pessoas passam por essa situação e não sabem como agir, né? E o Senhor, o que ele faz? Ele quer que nós usemos a nossa experiência para mostrar para as pessoas que é possível, né? Que é possível, que a gente pode superar, que o amor é uma decisão e que o Senhor é aquele que restaura, não é verdade? Amém, é isso mesmo. Mas antes da gente entrar nesse papo sério, eu queria saber um pouquinho mais sobre a Tamires. Bora. Você é novinha, né, filha? É, eu tenho Né? 28 anos, vou fazer Você tem 28 29 aninhos. esse mês. É. Quase só metade do que eu tenho. É, E você e o Eduardo, né? Vocês isso, têm Eduardo. a idade equiparada? Na verdade, o aniversário dele é amanhã, mas a gente tem a mesma idade. Ele é 10 dias mais velho que eu. Olha, feliz aniversário, Eduardo! Deus abençoe. Então, Amém. vocês têm a mesma idade, é bom que vocês tenham um amadurecimento junto e tudo, né? Isso. Isso é bem bacana. É. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quem foi a Tamires antes de Jesus e a Tamires depois de Jesus e quanto tempo tem que você tá com Cristo. Bom, eu não cresci em berço evangélico, né? Os meus pais se converteram, eu devia ter aproximadamente uns 5, 6 anos, mais ou menos. Meus pais eram muito novos, né? Quando me tiveram, eles tinham problemas com álcool, drogas e tudo mais. E quando eu era bem novinha mesmo, um amigo dele apresentou Jesus, eles foram libertos e começaram aí a caminhada cristã. Que E eu bênção! comecei com eles. Então, eu cresci a partir dos 5, 6 anos ali na igreja. Só que, assim, a Tamires, na verdade, até os meus 26, 27 anos, ela era totalmente religiosa. Não existia um relacionamento com o Senhor. Eu vivia Superficial. totalmente. Na verdade, eu só cumpria protocolos. Eu sabia o que era certo, o que era errado na letra, e eu tentava viver de acordo com aquilo. Mas relacionamento com Deus, zero. Era Tipo, e totalmente você se religiosa. achava, tipo assim, eu sou a escolhida do Senhor e tô certa. Muito, eu era muito prepotente, porque a lei eu conseguia seguir a risca. Mas eu era assim, como posso dizer? Eu era egoísta, eu era fofoqueira, eu guardava a mágoa das pessoas. Por dentro era horrível, por dentro era horrível, mas por fora tinha todo um protocolo. Não bebo, não fumo, não Perfeita. frequento a certos lugares. Exatamente, exatamente. Era E, pura religião. e como se deu, Tamires, o seu encontro com o Senhor? Foi exatamente quando tudo aconteceu no meu casamento. Tá. Quando veio a notícia, eu fiquei completamente sem chão e aí eu me lembrei, eu falei, não, eu preciso recorrer a Deus de verdade, o Deus que
eu cresci ouvindo, mas que eu nunca conheci. Eu preciso realmente buscar o que ele tem para mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, então eu calculava todos os meus passos, o meu futuro estava tudo muito planejado e acontecendo tudo ali de acordo com o que eu planejei mesmo. Então, quando a casa caiu e eu realmente não tinha noção, era algo que eu realmente não esperava, eu não desconfiava, eu não duvidava, foi um soco no estômago. Uhum. Aí eu senti que eu não tinha para onde correr. O Eu seu acho chão que acabou. exatamente. Eu não sei se por conta de ter muito histórico na família, então eu tenho uma personalidade mais melancólica, algo mais tendencioso, depressivo. Então, ali eu tive consciência que se não fosse Deus, eu não ia conseguir sair daquela situação. Então você pode dizer que aquela frase que o filho não vai esquecer o caminho, ela tem tudo a ver, então, porque, na Tem. verdade, na hora da necessidade, da angústia, a gente lembra daquela mensagem de Tem aconchego do tudo, Senhor. tudo a ver. Tudo a ver. É lógico que, graças a Deus, mesmo nesse período difícil, Deus cuidou de tudo, né? Ele colocou pessoas, assim, muito sábias no meu caminho que realmente me apontaram. É por aqui isso, vai por aqui mesmo. E isso me ajudou muito. Mas com certeza, chega uma hora que cai a ficha e você fala, não, eu fui muito independente até aqui, fiz tudo errado, eu preciso recorrer para Deus. E foi o E que agora eu aconteceu. descobri que eu não sou nada sem ele, É né? Mais, totalmente dependente. mais ou menos por aí. É. Pois é, eu vejo, fiz meu dever de casa e eu vi que você é uma menina que sempre foi muito extrovertida, né? Vocês gostaram assim, gostavam de viajar, gostavam. Você sempre teve muito ativa em redes sociais, né? Uhum. Como que era a Tamires? Eu vi que você inclusive mudou a sua rede social, né? Que era 99 mais eu. Uhum. Isso quando você veio para Cristo, como que surgiu essa rede 99 mais eu, esse canal? É bem o que você falou. Eu sempre fui muito ligada a redes sociais. Na verdade, eu não era tão extrovertida. Eu acho que eu era mais introvertida e usava as redes sociais para conseguir colocar mais a minha personalidade, mostrar quem É o que realmente mais era. acontece, né, Porque Tamires? pessoalmente eu não conseguia ter essa liberdade. É. E eu sempre fui muito ligada a redes sociais. Eu acho que acredito que tá totalmente alinhado com o propósito desde sempre. Deus já estava mexendo os pauzinhos dele, digamos assim. Eu lembro que com uns 15 anos eu já mexia com rede social de igreja, criava flogão e criava Orkut e cuidava desse tipo de coisa. A Sempre gostei de divulgação já podia deixar por sua conta. é, sempre gostei de me comunicar nas redes sociais. Às vezes era até motivo de conflito aqui em casa, porque meu marido às vezes falava assim: não precisa se expor tanto, é tudo você quer gravar. E era algo que eu não fazia mal intencionado, eu realmente não fazia para aparecer, Sim, era algo natural meu. E quando eu realmente tive um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, como eu estava muito ferida, e eu entendi, enxerguei isso, na verdade eu fiquei sem redes sociais. Porque eu entendi que não era um bom momento para gerar nada de conteúdo, né? Eu poderia ferir outras pessoas, eu entendi que eu precisaria passar por um processo. E eu abri mão de todas as minhas redes sociais. Eu fiquei alguns meses e quando eu voltei com. Eu usava um nome no Instagram que era 99 mais eu. Que eu era a ovelha apaixonada, né, pela história. resgatada. Exatamente. Era como eu me Profético. via, como eu me sentia. E de Uhum. certa forma, também, logo no começo eu não falava, né, muito detalhe do que tinha acontecido comigo, mas era de certa forma meio que me protegia, porque não era o meu nome, então eu não me sentia tão eu ali, né? Colocando a minha cara a Uhum. tapa, falando que era a minha história. Eu meio que escondia um pouco atrás do nome, até que o Senhor realmente me cobrou e falou, ó, tá na hora de você assumir e se posicionar. E depois Eu que eu fiz vejo. isso, aí Desculpa. que as coisas começaram a caminhar, A desenrolar. deslanchar, né? E assim, você é muito articulada e você é um perfil perfeito para levar a palavra do Senhor, né? E a gente vê que hoje em dia o jovem, ele às vezes é aquele 007, né? Desculpa se é clichê a minha frase, porque aqui é a tia falando. Mas ninguém sabe que o jovem é cristão, É. né? Na rua, na casa,
na comunidade onde ele vive, né? E É. eu vejo o trabalho que você e vários outros jovens estão fazendo nas redes sociais de levar a palavra e falar, olha, ser cristão é legal, ser cristão é bacana, né? É. Eu vi outro dia que você retirou um vídeo para não dar confusão. Porque Foi. ainda existe tantas pessoas que são aquela Tamires antiga. Exatamente. É o que Não é eu verdade? era o tipo de pessoa que caçava assunto, sabe? Quando você Uhum. vê. Meu olhar era mais crítico do que qualquer outra coisa. Então, eu vi uma publicação, parece que o meu cérebro era programado para procurar um erro e destacar aquele erro, mesmo se o conteúdo fosse cristão. Eu era bem, assim, provocativa nesse sentido. E isso, infelizmente, ainda é algo É. muito, muito real no nosso meio, né? Uhum. Cristão retrucando cristão na rede social em vez de É. levar a palavra do Senhor e ser feliz, né? E assim, um tenta defender cada um a sua doutrina, cada um o seu lado, e no fim acaba queimando o filme de Jesus, né? Não é? A Enfim, verdade é essa. é E você se preocupava muito com o que os outros pensavam quando você era essa Tamires antiga? demais, 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 demais. Muitas das coisas que eu acreditava, como visões políticas, qualquer tipo de assunto polêmico, de tema polêmico hoje, o meu posicionamento era sempre não no que eu realmente acreditava, era naquilo que eu Mas o não que ia era ficar mais feio. legal Para parecer para legal, para aparecer? ser aceita, exatamente. Nossa, Entendi. era muito. Não era posicionada, eu não tinha visão de reino. Eu queria ser aceita por todo mundo, queria ser popular. Então, mesmo quando contradizia o evangelho, eu. Entendi. Você hoje congrega numa igreja onde é pastoreada pelo seu primo, não é Isso. isso? Você não levanta bandeira de nome de igreja, isso é certo, porque a bandeira é de Cristo. Mas qual que é a congregação sua? É, era até pra eu ter falado no começo, né? Porque tenho muito orgulho da minha igreja, chama Batista Vida Aleluia. Nova. Como? Batista Vida Nova. E de onde você é? Eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Seu sotaque é muito gostoso. Eu acho que eu nem tenho sotaque, todo mundo tem sotaque, né? Pra mim, só paulista que Mas não eu tem. acho que é porque eu sou de Minas, então, assim, é uma voz diferente pra gente ouvir, muito gostosa. É Isso é paulista do legal. interior, né? Que a gente fala porta. E a Batista Vida Nova Isso. é uma igreja em célula. Uma igreja em célula, divisão celular M12. Eu sou muito apaixonada com célula. E, assim, desde a época do MIR, do G12, sabe? Aqui. Eu acho que Aham. não é da sua época, na verdade, você não Não, mas sabe. nós estamos debaixo da cobertura do MIR, do apóstolo René Do Terra Nova. apóstolo Renê Terra Nova. Então, Isso. assim, teve uma época, assim, lá há 8, 9 anos atrás, que você ainda era adolescente, Aham, que veio, na época era o G12, ainda não era o MIR, aham. e era uma coisa muito gostosa, muito profética, e foi quando a gente aprendeu célula. E eu e meu esposo somos apaixonados por célula pelo cuidado, É né? uma ferramenta poderosa. Hoje você é líder de Inclusive, célula, anfitriã? isso. É líder de célula, a gente chama líder de célula mesmo. Nesse período em que eu estava desviada, digamos assim, né? Depois que eu casei, além de religiosa, eu parei de ir na igreja. Eu tenho um bom coração, eu vou manter assim, né? Achava que tinha um bom coração. Congregar para quê, né? Eu não mato ninguém, não roubo ninguém, vou ficar aqui na minha. E eu tocava a minha vida. E passou um período, os meus primos começaram uma célula aqui em casa. E a gente ficou por 2 anos nessa célula. Quando, assim, mas da mesma forma, né? Só ouvindo, que para mim ouvir era o que contava. Quando as coisas começaram a desmoronar e acontecer, foi que eu recorri a eles. Então, assim, graças a Deus que teve a E célula, aí a que eu gente vê tava o ali na cuidado, célula. não é? Exatamente, com O, certeza. cu- Porque se eu o- não tivesse pessoas de Deus naquele momento, provavelmente eu daria pessoas que me dariam outro caminho, né? conselhos Outra ruins, direção. não Exatamente. é? A célula, ela é uma estratégia tão legal de Deus, assim, É uma bênção. porque igreja é relacionamento. É. Muitas das vezes a gente vai na igreja
Porque realmente o relacionamento com Jesus é dentro do seu quarto, é no seu É, íntimo, é no secreto, né? Mas a gente precisa da igreja, por quê? Porque a gente precisa do irmão. Porque o abraço da gente vai curar o irmão e o abraço do irmão vai nos curar. é. Não é verdade? E ali você A se sente família mesmo, né? Principalmente se a igreja ela é família. grande, você tem um grupo ali que você tá toda semana junto, dentro de uma casa, é um negócio muito mais acolhedor, então você tem, você consegue se abrir mais, é muito, muito bacana, E de se o verdade. visitante vem pela célula, ele nunca vai se sentir peixe fora d'água na igreja. Não Exatamente, é verdade? Não vai exatamente. sentir que existe uma panelinha e que ele está excluído, né? É, Porque dentro da panelinha, não é uma panelinha, mas, por exemplo, ele aham. vai se sentir dentro de Já daquele vai estar incluído em um ambiente, grupo, digamos assim, né? incluído em um grupo, né? É. Então, já já nós vamos falar daquele assunto ruim que depois virou bom de novo. Mas primeiro Uhum. eu quero que você me conta como que aconteceu o romance, a conquista. Como que você e o Eduardo se conheceram, decidiram se casar? Como é que foi isso? Ah, a nossa história ela não tem nada assim de muito surreal. Na verdade, a gente se Nada que um conheceu na salto de escola. paraquedas. Ele é um pouco intenso, digamos assim. A gente se conheceu na escola, no ensino médio. No último ano da escola. Ele veio de uma outra, eu também vim de outra escola, e a gente começou a estudar junto. Alguns detalhes que eu gosto de contar que eu acho engraçado. Ele se envolveu em uma confusão com uma galera do lado de lá da sala, teve que vir para cá. Aí a gente começou a ter mais contato. Ele fugiu pro seu lado. Exatamente, acho que meio que por falta de opção, mas tudo bem. E ali a gente começou uma amizade. Desde o começo ele já deixava claro, né, que ele tinha algumas outras intenções, Hum, mas aí eu sempre fui boa de enrolar ele. olha só. A escola acabou, foi cada um para o seu canto. E alguns anos mais para frente a gente se reencontrou ocasionalmente. Aí já estava em fase de rede social, né, Facebook, e tudo mais, a gente se adicionou e aí começou a conversar. E aí, Mas de fato, vocês começou eram da algo. mesma cidade ainda. Era da mesma cidade. Só que eu tinha ido fazer faculdade, ele estava trabalhando, enfim. Foi cada um para um canto. Vida que Naquela época não segue. tinha contato assim fácil, né? Igual a gente tem com WhatsApp e tudo mais. Aham. E aí, o que ele fez para te conquistar? Olha, muitas coisas, porque a gente brinca, ele ficou um ano tentando namorar comigo, e como eu tinha acabado de sair de um relacionamento da igreja, e eu saí um pouco frustrada, um pouco magoada, eu quis conhecer o mundo. Eu quis fazer coisas que eu não tinha feito antes e tudo mais. Tudo que eu não queria Experimentar. era um relacionamento, era um namoro. Tanto é que eu não estava tão firme na igreja, mas o que eu falava para ele é: eu não posso namorar você porque eu sou evangélica e o namoro evangélico é diferente de um namoro do mundo. Você não aceitaria. Eu usava isso como desculpa, mas nem na igreja estava indo, né? Ah, Mas a nossa história é mais ou menos isso. Aí ficou praticamente um ano todo. A gente até saía e tudo mais, mas eu não tinha um relacionamento com ele. Aí quando foi no fim do ano, ele saltou de paraquedas, né? A gente brinca até hoje, que daí ele postou no Facebook o salto com a plaquinha com o pedido de namoro, não teve nem como eu recusar, né? 200 pois pessoas é, falando para foi um aceitar. saldo tipo nominal, assim, direcionado a você? É, ele saltou e com a plaquinha, aí ele tirou a foto, namora comigo, postou no Facebook, me marcou, todo mundo falando sim. Aí ele disse que a foto bombou e não teve como Aí você eu dizer não. aceitei. Aí eu aceitei. Ah, E aí a muito gente bem. começou o relacionamento. E vamos lá. Aí vocês namoraram, casaram com quanto tempo? Acho que com 3, 4 anos, mais ou menos. A gente começou o relacionamento no fim de 2012 e casamos no fim de 2015. 3 anos, Isso. praticamente, né? E você não sabia o histórico familiar dele ou já sabia? Não, não sabia. Eu não sei se em algum momento eu tive essa informação, mas eu realmente não dei Não a achou que fosse mínima. relevante, né? Não, exatamente, não dei atenção. Mas no namoro ele já tinha dado indícios de falha no caráter. A gente já Entendi. tinha tido algumas situações em que havia ficado claro de que eu teria problemas,
Mas na minha cabeça, quando eu casar, eu consigo mudar ele. Ele não vai fazer isso estando comigo dentro de casa, dividindo Ele o que tá aí, quarto. pense bom, é ele? Não, não. Pense Bom é uma amiga minha da igreja, a Nai. Ah, sim. Muito É que ele tá bem. aqui ele tá aqui na sala, né? Ele tá me ouvindo ao vivo, mas não pelo Ah, muito aplicativo. bem. Então, o que que acontece? Como eu te disse, a minha história é muito parecida com a sua. E Uhum. assim, lá também no namoro havia tido indícios de que daria alguma coisa errada no futuro, mas a gente quer se convencer de que não é bem daquele jeito e Uhum. que aquilo foi só uma criancice e que vai Exato. passar e que na hora que casasse não iríamos É, ter problema, né? Como é que foi, exatamente. Tamires? Conta pra gente a parte boa e quando foi que você começou a perceber que tinha alguma coisa errada? Como é que isso tudo aconteceu? Bom, eu comecei o namoro com ele com o pensamento, vou dar uma chance para esse rapaz, porque ele se dedica muito, ele demonstra que ele gosta muito de mim, então vou dar uma chance. Então eu entrei no relacionamento não achando que eu gostava muito dele. Eu entrei porque assim, eu vi o quanto ele gostava de mim e eu achava que aquilo me faria bem, Vamos diante de ver no alguns que vai dar, problemas né? que eu tive. É. E assim, com o passar do tempo, não muito, eu realmente comecei a me apaixonar por ele. E Que eu lindo. fui aquele tipo de pessoa que coloquei ele em primeiro lugar, sabe? Então, amava demais, fazia de tudo. Teve um período do namoro em que as coisas já estavam acontecendo, né? A parte ruim já estava acontecendo, que ele tentava terminar comigo, né? Tipo, ai, não sei se é isso que eu quero, tal. E eu, assim, ficava em prantos. Eu vou mudar, eu vou melhorar, eu Você faço o que já era você quiser. dependente dele e não tinha consciência disso. Totalmente, totalmente, totalmente. Era tudo. Na minha cabeça, se eu perdesse ele, eu não ia encontrar mais ninguém, porque eu não via o meu valor. Eu não tinha autoestima nenhuma. Aí é que tá. Era como se fosse a chance da minha vida. Se eu perder esse homem, eu nunca mais vou arrumar alguém, eu vou ficar sozinha para sempre. Era uma cegueira, algo assim que E isso você ainda era inexplicável. solteira, né? Não, com ele, quando ele, né, quando a gente tava tendo alguns problemas e tal, e ele queria terminar por remorso, Pois enfim. é, mas vocês ainda não tinham casados. Não Não, tinham não, se não. casado. Isso. Não, E não isso é tava muito casada. legal de você compartilhar, porque muito mais mulheres do que você imagina amam mais o próximo do que a elas, Exatamente. né? Então, às vezes, fica num relacionamento que é tóxico, e isso falando de quem ainda não é casado, viu, gente? Porque quem é casado, Deus é só. Deus dá um É, jeito que nós vamos ver já já. é. Mas, assim, enquanto a pessoa está solteira, às vezes ela ainda se submete a tanta coisa e passa a fazer uma aliança para a vida inteira com alguém que, na verdade, não a ama, né? Exatamente. E isso existe muito, 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 muito. Mulheres que se anulam, e isso eu estou falando assim, de causa própria, mulheres que se anulam em prol de um amor, pensando assim, foi Deus que escolheu ele para mim, ele é a resposta de Deus para minha vida, tem que dar certo, É. quando na verdade a gente é que está escolhendo. Eu chegava a orar nos períodos mais críticos, assim, antes da gente casar, quando o namoro, o noivado estava por um fio, eu orava assim, Senhor, é, eu sei que o senhor pode arrumar uma pessoa muito legal, muito boa para mim, mas eu não quero outra pessoa, eu quero ele, faz dar certo com ele. Eu era muito incisiva. Eu já fiz E essa oração, Senhor, é, faz esse menino me amar. como se eu tivesse, né, enxergasse o todo. E eu já tinha uma promessa de que Deus me usaria na área sentimental. Em 2011, um profeta falou sobre isso. Eu nem conhecia ele ainda. Falou que Deus me usaria na área sentimental. Então, quando as coisas ocorria para Deus, que as coisas pioravam, eu orava e falava: Deus, por favor, eu abro mão, eu não quero ser usado na área sentimental, eu só quero ficar com ele, eu quero só ficar bem com ele, faz dar certo. Era essa a minha oração. Muitas vezes eu pedi: Deus, tira de mim esse chamado, porque se esse chamado não tiver incluso ele, eu não quero. Assim, Porque tem o fato de que para você dar aula de algo,
por exemplo, né? Você tem que estudar aquilo. Ou Uhum. seja, se você não viver, como é que você vai trabalhar naquela área? É. Né? Então, as provas, muitas das vezes, são escola do Senhor para que a gente possa salvar vidas em nome de Jesus. E quando a gente não tá maduro, nunca é do jeito que a gente pensa, né? Porque na minha cabeça, Deus ia me usar na área sentimental se eu casasse com um cristão da igreja, me guardasse até o casamento, tivesse filhos. Pronto, essa era a história feliz que eu ia contar. Então, quando eu Aham. orava, eu falava, Deus, mesmo que ele não é tão crente assim, eu quero ele, eu não quero ser usada na área Ele já sentimental. conhecia Jesus antes de vocês começarem a namorar? Nesse período de 1 ano antes de namorar, que eu fiquei enrolando ele, como eu usava essa desculpa de por ele não ser da igreja e tudo mais, ele começou a ir na igreja. Começou a ir na Ah, igreja, se batizou e tudo mais. Eu parei e ele começou. entendi. Ele é Uhum. inteligente, ele soube, olha, eu vou por ali, porque por ali eu posso ganhá-la. Mas E também não naquele foi. momento que você achava que ele era a única saída para você, glória a Deus, foi a saída mesmo, né? Mas eu falo assim, naquele momento, você tinha consciência, você é uma menina linda, maravilhosa, e eu não estou Não falando me isso para via assim. inflar seu ego. Não me via assim. Não se via. E aí você, ainda assim, vocês resolveram casar. Isso. Ele não Ele- conseguiu terminar com você, você não deixou. Não, na verdade, assim, teve uma ocasião, quando a gente só namorava, que realmente foi um indício muito forte. Eu peguei um resto de conversa no WhatsApp em que já me apontava que não era confiável, e ali eu Uhum. terminei. A gente ficou uns dias longe, ele insistindo, como sempre, e aí eu, né, de novo, relevei, falei, ok, vou dar mais Entendeu? uma chance, e aí ele já voltou e pediu em casamento. E aí, em questão de 1 ano, mais ou menos, foi que a gente casou. Foi lindo. A gente não fez festa. Eu queria, ele não queria. E aí, o que que eu fiz? Eu abri mão da minha vontade para fazer a dele, já que eu queria ele, Mas né, vocês de qualquer casaram na forma, igreja? Ou só no só no civil? cartório. Só no Só no civil. cartório. Isso. Aí já foi algo mais restrito. Só Foi só família. amigos. Isso mesmo. E depois um churrasco ali com a família, com os tios só. E quanto tempo vocês viveram antes de chegar no fundo do poço? Olha, o casamento, eu posso te dizer que desde o primeiro dia foi conturbado. Não foi. A gente era muito de aparência. Então, por mais que a gente parecesse o casal super fofo O da casal internet, das fotos modelo. comentadas, das super viagens e tudo mais, a gente tinha muita dificuldade de se relacionar. A gente tem personalidades muito diferentes, a gente é muito diferente. Hoje a gente sabe lidar, graças ao Espírito Santo, né? Mas antes não, as diferenças eram gritantes e aí cada um querendo fazer prevalecer sua vontade. Eu Ele é mais querendo introvertido e muito você é mais extrovertido. extrovertido. É Se mesmo? você fizer uma live com ele, você vai precisar recomeçar ela umas 3, 4 vezes. Que É. legal, gente. Ele é muito extrovertido, ele é muito de ter muitos amigos, de falar muito e tudo mais. É completamente diferente do meu jeito, né? O Ele pastor é Alisson também é assim. Às vezes eu tenho que falar com ele, amor, menos, por favor, menos. Por com aí. frequência. É. Então, vamos lá. E vocês casaram, então já vinha a conturbação do namoro, você sonhando que ia melhorar depois do casamento, né? Vai Isso. melhorar, vamos fazer dar certo. Uhum. E aí, como é que foi o boom? Então, os 2 primeiros anos foi eu tentando controlar e tentando corrigir ele, e ele tentando não se passar pelo errado. Então, era um relacionamento extremamente tóxico, porque o E que a mais gente eu. vira neurótica, não vira? Meio A gente vira neurótica? neurótica, até estando com a razão. Porque daí o posicionamento dele você está ficando louca. Isso era o que eu mais ouvia com frequência. E eu realmente começava a alimentar aquilo e Ciúme acreditar. excessivo e tal, mas é porque Era tinha um defesa, né? histórico. Exatamente. Não, você tá ficando louca. E aí, cada vez que isso acontecia, eu queria controlar mais, eu queria ficar controlando o celular, mensagens,
controlando o que ele curtia, quem curtia as coisas dele. Eu era, assim, extremamente paranoica mesmo. Eu não Uhum. tinha paz. Não tinha paz nenhuma. Entendo. Parece que eu estou me vendo no espelho. Numa versão nova e bonita. Uma versão com os problemas de hoje em dia, né? Mas a verdade é essa. E o que que acontece? E muitas pessoas, pelo menos no meu caso, por exemplo, muitas pessoas que não sabiam do contexto, às vezes quando me via com uma crise de ciúme, uma cara fechada, nos poucos momentos que eu deixava É, perceber, parecia que eu era a enjoada, a exatamente. chata, não é? E sem conhecer o contexto, a gente vira a É, bruxa má, não é mesmo? sempre vai existir uma ferida por trás de um comportamento assim, né? Hoje Eu eu falo, entendo. Eu era a eu pessoa falo que que para julgava, existir hoje eu uma. entendo. Desculpa. Eu falo que para existir uma goteira precisa existir um telhado furado, É, é bem isso mesmo. não é? Exatamente isso. Mas muitos não sabem disso. E você descobriu, foi magoada, foi ferida e você resolveu separar. É, na verdade eu vejo Deus assim em todo o processo, desde o começo. Porque como tava ficando cada vez mais frequente, aí eu resolvi apelar para Deus, assim, sozinha em casa, eu diariamente eu orava, minha oração na verdade era basicamente isso, Deus, estou com problemas, não sei como resolver. Ele diz que eu sou louca. Se eu for louca, me ajuda, né, a E ficar dentro de sã. você, você sabia que era verdade. Mas assim, alguém tinha que dar o braço a torcer e eu tava dando pra Uhum. Deus. E Se eu for sempre. louca, me cura, mas se eu não for, me mostra. E aí não deu um mês fazendo essa oração. Não deu um mês fazendo essa oração. A gente começou a brigar cada vez mais. Eu via cada vez mais que tinha alguma coisa no celular, porque levava para banheiro. Se eu pedisse para usar para fazer alguma coisa, não deixar. E preciso ligar minha mãe que o meu descarregou. Discava o número, dava a ligação e aí botava na minha orelha, E sabe? ficava do lado, né? Eram uns detalhes assim que só alimentava, só aguçava aquilo que eu já tinha. Até que chegou um dia que eu acho que eu cansei. E aí a gente, em vez de eu relevar, eu fui pra cima, a gente realmente brigou, resolveu que ia separar e ia procurar advogado. E ali eu acho que o Espírito Santo já começou a me dar uns toques, mesmo sem eu saber. Pelo fato de eu estar orando, eu senti de pedir ajuda para minha prima, que era que dava a célula. Eu sou uma Hum. pessoa que, assim, lógico que eu já melhorei muito, mas antes pra eu pedir ajuda pra alguém, eu acho que eu tinha, nossa, que tá morrendo, realmente, assim. Porque eu sou muito centralizadora, né? Tento resolver tudo sozinha. Nesse tempo, Tamires, quando você sofria, mas você sofria calada, porque Sim. tem um negócio seguinte, tem aquela pessoa que deu o problema ou começou a ter um sinal, ela sai falando do marido para todo mundo, né? Ah, eu E não na falava porque ver... eu tinha vergonha. E outra coisa, por que que eu tô falando disso? Porque muita gente vai ver a nossa live amanhã, ela vai Uhum, ficar gravada, e mulheres vão ser instruídas com isso, né? uhum. Eu sempre falo o seguinte: é, nunca difame seu marido. Nunca difame a sua mulher, mesmo que não seja uma difamação, mesmo que seja Uma verdade, verdade. né? Porque Deus vai restaurar, Deus vai colocar as coisas no lugar e a palavra que saiu da sua boca, ela não tem como voltar, É. né? E como é que você reagia nisso? As pessoas, você tinha vergonha e não comentava com ninguém. Para todo mundo, vocês eram o casal perfeito. Isso. Assim, às vezes para uma amiga mais próxima que via que eu não tava legal, ela falava, eu tô assim, assim, assim com o Eduardo, mas de sair aos quatro ventos, eu tinha vergonha porque eu sabia que eu tava sendo a boba da história, né? Então, como eu tinha Uhum. muita preocupação com a minha imagem, o que os outros vão pensar de mim, isso também serviu para que eu não saísse por aí falando o que estava acontecendo, né? Entendi. E aí você foi e procurou a sua prima. Procurei minha prima, e aí eles falaram assim: olha, a gente já ia procurar advogado no dia seguinte e tudo mais. Olha, deixa a gente conversar com vocês hoje à noite. Só mais hoje à noite. E aí, depois dessa conversa, vocês decidem o que vocês querem fazer. E aí, como na visão Já celular, já você vai estar fazendo isso com as pessoas. Olha, me dá é, uma chance de conversar com vocês. é, então. E aí.
ela sentou para conversar comigo e ele com ele, e depois juntou os dois. Só que quando eles estavam vindo no caminho, o meu primo, o pastor, ele já teve uma palavra de conhecimento sobre a situação. Tanto é que quando ele foi conversar com o meu marido, ele não confessava, né? Até que ele colocou na parede e falou, cara, você tem que... É isso, Ali você tem entre que homens ali, confessar. né? Exato. E aí ali desmoronou. Aí quando a gente chegou para conversar, ele já... A fisionomia dele era outra. O semblante. Era outro. Realmente, acho que o peso, sabe? Do pecado confessado e tudo mais. E ali ele confessou. Tava nós 4 aqui. Eu fui pega totalmente de surpresa. Eu não sei se porque eu me iludia, eu achava que ele tinha Que aí essa você ainda falha no caráter. esperava que não fosse. Exatamente, ele tinha essa falha no caráter, mas eu não achava que ele poderia partir para ação. Eu achava que ele ficaria só ali alimentando o ego, né? E também nunca esperava da pessoa que ele falou. Eu não tinha essa malícia. Eu realmente não enxergava essa possibilidade. Tanto é que quando ele Você falou o desconfiava nome, dele, mas não desconfiava com quem? quando ele falou o nome, eu confirmei. Mas de tal lugar, ele falou, eu fiquei sem reação. Eu acho que ali Deus já meio que me amorteceu. Porque quando a gente discutia antes, eu era aquelas pessoas que tremia, sabe? De nervoso. Daí ele gritava comigo, para de tremer! E naquele dia, eu tava como se fosse assim, em câmera lenta. Ele falava comigo e tudo em slow motion, sabe? A ficha caiu ali, mas eu fiquei em choque com aquela informação. Mas é literalmente isso. Enquanto a gente não tem certeza, enquanto o pecado não é confessado, o que acontece? A intolerância vai crescendo, né? Então ali ele era intolerante com você, você era intolerante com ele, porque você sabia que ele estava te ferindo, embora você não soubesse como e nem o nível daquela ferida que ia Exato. acontecer. E cada um querendo ter razão, e aí choca, né? E fica cada vez Exatamente. pior a situação. No momento que o pastor conseguiu conversar com ele e confrontá-lo de modo que ele confessasse, por que que o semblante muda? Porque realmente a legalidade começa a ser quebrada ali. Não é verdade? É. O diabo Ali começa a é ganhar onde Deus tapa na entra. cara. É onde o diabo começa a perder força e Deus. É bem que a Bíblia fala, a verdade liberta, né? A gente conhecer Cristo liberta, mas você conhecer a verdade também de uma situação que te aprisiona, por mais dolorosa que ela seja, ela também tira um peso. Porque naquele momento, embora eu não defenda a autocomiseração, saiu um peso de, bom, pelo menos eu não estava tão louca igual ele estava me fazendo acreditar que eu estava. O problema não tá só comigo, né? E Uhum. aí eu só vivi a dor da descoberta mesmo. Mas também saiu um peso tanto dele quanto o meu. E aí eu creio que naquele momento ali Deus já deu sabedoria para os seus líderes para estar contornando aquela situação de modo que o casamento não fosse para o jurídico no outro dia, né? Foi totalmente decisivo. Porque, embora seja um conselho simples, minha prima, o que ela me disse foi o seguinte: olha, Tata, você tem, biblicamente, você pode se divorciar. Mas o que eu te aconselho é busca saber a vontade de Deus para sua vida. E por mais simples que isso seja, virou uma chave, porque eu falei, caramba, cheguei até aqui. Porque eu fiz tudo do meu jeito. Eu estraguei tudo, então com certeza eu quero saber o que Deus tem para mim, porque eu estou cansada de dar Dá com a murro em cara. ponta de faca, exatamente. Uhum. E então vocês já decidiram que vocês queriam reconstruir a história de vocês. Não, eu decidi que eu queria buscar em Deus uma resposta. Eu demorei um pouco para ceder. E como é que foi isso, essa trajetória? O começo foi um pouco complicado, porque ele estava disposto a lutar por restaurar e eu estava disposta a ouvir o que Deus queria primeiro, antes de qualquer coisa. Então eu ficava muito na defensiva. Mas Tipo dentro assim, de casa. eu tô dentro de casa, mas eu tô neutra. Eu quero saber primeiro o que Deus quer. Até lá, finge que eu não tô aqui. Porque eu era muito imatura, sabe? Tudo isso foi no meu relacionamento com o Espírito Santo ali diariamente, ele foi ajustando aos poucos. Foi me ajustando e também foi dando graça e paciência para ele, porque É literalmente aquilo que quem não vem por amor vem pela dor, né? Não estou total. falando que a dor veio para que isso acontecesse, mas Deus tem seus caminhos. E quando Exato. a gente está sofrendo, a tendência é a gente se achegar ao papai, à segurança. Totalmente. Teve um dia assim que foi um dos mais críticos, que eu só chorava.
saí do serviço no ônibus, chorando no ônibus, dando vexame no ônibus. Eu cheguei em casa, joguei a bolsa assim no chão, a mochila, e comecei a orar. E aí no serviço você Chorar. chorava? Eu Chorar, ia no chorava. banheiro chorar. Eu lembro que quando a minha chefe estava de férias, quando ela voltou, ela assustou, porque eu tava muito mais magra, né? Eu emagreço muito fácil e diante da situação, tipo, eu acho que tinha perdido uns 9 quilos. Então, para quem uma pessoa já relativamente magra, né? E ela falou assim: eu não sei o que tá acontecendo, mas olhar para você me dá angústia, né? Então, eu lembro que De nesse. repente você estava com um aspecto de enferma, né? Exato, exato. Tava bem depressiva. E chegando em casa chorando, comecei a orar, a buscar Deus de verdade. A primeira vez que Deus falou comigo, que eu realmente entendi que Ele estava falando comigo, uma frase mesmo, não um sentimento, foi exatamente isso. Em que outra situação eu ia te ter tão prostrada e humilhada assim? Meu Deus. É. E aí você foi se chegando a Deus cada Aí eu vez falei, mais. opa, Ele tá me vendo, tá me ouvindo. E aí eu fiquei viciada na presença dele, porque era tão caótico para minha vida que só era boa de se viver, de se aguentar quando eu tava buscando a Deus. Então eu trabalhava, não via a hora de chegar, dar o horário, chegar em casa, que eu chegava antes dele, né? Ficava um tempo sozinha. E ali eu tinha um momento com Deus. Eu lembro que no começo eu passava 2, 3 horas. E era um momento ali que eu era realmente. Recebi uma carga de ânimo e ele realmente me curava. Ali ele começou a tratar as minhas falhas de caráter. Eu tinha muito. Eu era muito, muito religiosa. Muitas coisas eu fazia escondido, não falava pra ninguém. Ali foi vindo tudo à tona, eu fui confessando e foi quando o meu relacionamento com Deus começou a caminhar mesmo. Antes dele me falar a vontade dele para nós dois, ele me tratou. E eu resolvi ser obediente nesse processo. Mesmo ele não respondendo o que eu queria saber, eu decidi continuar e ser obediente. Até o momento que eu fiquei pronta para ouvir a resposta e tomar a decisão. Então, embora você amasse, continuasse amando o Eduardo, foi um momento que você aprendeu a amar a Deus primeiro. Sim, Amar a ali eu Deus remanejei a ordem das coisas. e amar você Voltei, primeiro, né? Porque exatamente. é o que eu tenho falado muito aqui em todas as lives, eu tenho falado o seguinte: a gente tem uma força dentro de nós que a gente não tem noção. Isso eu falando para as mulheres, né? A gente tem Uhum. uma força dentro de nós que a gente não tem noção. E hoje em dia, todo mundo casa pensando em separar. Ah, se não der certo, a gente separa, né? O divórcio Uhum. hoje é feito no cartório, gente, é coisa fácil de fazer, não é isso É. que todo mundo pensa. Mas vale a pena lutar pelo casamento, vale a pena lutar pela união, vale a pena lutar pelo sonho que nos fez chegar ao casamento. Não é verdade? É. E assim, Hoje vale a você pena você estar no centro da vontade de Deus. Porque no começo, o sentimento fica abalado. Quando Deus começou a me tratar, eu coloquei Deus em primeiro lugar. E ali eu aprendi a me amar. Ali eu fui tentada até no oposto. Eu comecei a me enxergar e eu falei: olha, se eu separar dele, eu consigo coisa melhor sim. Coisa que eu não enxergava antes. E aí a gente vê que a gente não é dependente da pessoa. Olha, eu Exatamente. consigo trabalhar, eu consigo viver, eu não vou morrer de amores. Exatamente. Aí se torna uma decisão madura. Até que Deus realmente, num dos meus momentos com Deus, ele falou no meu espírito: eu sei que você me ama, mas o seu relacionamento é igual, é como se fosse Isaac. É o sacrifício que eu tô te pedindo. A forma de você demonstrar que você me ama é você decidir fazer minha vontade, mesmo quando a minha palavra te dá legalidade para você fazer outra. Se você separar, você tá dentro da palavra, você não tá errada. Deus vai abençoar a sua vida. Mas a minha vontade para você é essa. Se você fizer, você vai desfrutar de algo incrível. E é o que eu tenho vivido hoje. Eu fui obediente, Deus realmente fez grandes coisas na nossa vida. Meu marido hoje é outra pessoa. E é o que eu defendo, falo para todas as pessoas. Você precisa saber qual a vontade de Deus para sua vida e para o seu casamento antes de tomar qualquer decisão. E como é que foi esse processo? Porque, gente, não é um botão que liga e desliga. Não é Não. algo que fala assim, olha, hoje eu vou perdoar, perdoei, pronto, acabou. As lembranças são recorrentes, São. né? São. Você passa a ser muito mais observadora, embora não mais controladora, porque você já sabe que É. aquilo ali não é a sua vida, Uhum. né? Não é a É. sua razão de viver, Uhum. né? Exatamente.
Mas é um processo que tanto o marido quanto a mulher tem que querer investir É. e buscar Vai de muito Deus. da confiança em Deus, porque eu conheci Deus primeiro, ele se revelou a mim, eu tive noção da grandeza, do poder, dos planos dele. Então, por mais difícil que tivessem as circunstâncias, eu tinha uma palavra, Deus me falou isso, então eu vou até o fim nisso. Eu realmente estava decidida a obedecer a Deus. Então, nem sempre estava tudo favorável. Eu passei por muito tempo indo aos pés do Senhor e falando: eu não consigo, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Por mim, meu coração é ruim, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Eu colocava esse lixo para fora diariamente, porque eu, Tamires, não me sentia capaz. Foi tudo muito pelo poder do Espírito Santo mesmo. A partir do momento que eu continuei ali buscando, ele foi me fortalecendo e dia após dia vencendo, até que chegou um momento que realmente não dói mais. Você chegou aí Aconteceu. no encontro com Deus? No encontro com Deus, eu fui antes de tudo acontecer. Antes de tudo acontecer. E como eu Então, cresci assim, assim em igreja, indo ao acampamento e tudo mais, eu fui com o meu coração um pouco fechado, eu confesso. Tipo, é um entendi. acampamento de igreja e eu não cedi muito. Então, assim, o meu processo de cura, o encontro com Deus é maravilhoso, mas como eu já tinha ido, foi meu secreto com Deus mesmo, foi Mateus 6,6. Entrando no meu quarto e fechando a porta. É Tá por isso que. vendo, gente? É, É possível, né? é. Então, assim, e esse processo do dia que os pastores foram na sua casa, até assim, claro que não tem um dia que é um marco, mas assim, Uhum, até você conseguir sorrir de novo com os olhos, né? Porque eu falo assim, uma coisa é você sorrir com a boca, outra coisa é você sorrir com os olhos, porque ali você está sorrindo com o coração, com a sua uhum. alma. Você acha que levou quanto tempo nesse Olha, poderia, processo? poderia ter sido mais rápido, porque eu tava um pouco turrona, né? Eu cheguei a uma fase em que eu falei, tá, Deus não quer que eu separe, então eu não vou me esforçar muito, quem sabe ele decide separar. Às vezes, quando alguém ouve a nossa história, acho que foi tipo assim, decidimos, demorou até a gente realmente decidir lutar junto. Na verdade, E tem eu. aquele tempo também que a gente fala assim, agora ele também vai ter que me conquistar, né? Porque eu já dei demais para esse Exato. relacionamento. Você para de se doar tanto, né? Você fala, vou deixar levar. Mas foram Uhum. alguns meses. Eu confesso que acho que os 3, 4 primeiros meses, assim, foi Deus tratando profundamente comigo, sabe? E depois de algumas coisas enraizadas em mim que precisavam ser tratadas, aí ele começou no relacionamento. E você compartilhava com ele que você estava tendo esse íntimo com o Senhor ou não? Vocês não estavam sendo nem amigos, só colegas? Nem tudo, nem tudo. Compartilhava, assim, poucas coisas. Principalmente porque quando Deus me falava algo, por exemplo, relacionado a nós dois, eu não queria dividir com ele, porque eu queria saber a reação dele a partir dele, eu quero saber o que Você não ele queria vai fazer. influenciá-lo? Exatamente, exatamente. Então, muita coisa eu guardava assim para mim e registrava tudo num diário. Sério? Sério, tenho Um dia muitas ela pode coisas publicar, hein, anotadas. gente? O Diário da Tamires. Tá para sair, vai sair. Olha só, eu Há quero, alguns hein? dias Deus deu uma palavra, pediu para que eu escrevesse um livro. Já comecei. Não sei ainda como vai se desenrolar depois, Terminar. mas estou obedecendo. Já estou escrevendo e eu tenho 4 cadernos de história aí para resumir no livro. Amém, amém. E sabe o que é legal, Tamires? É porque a dor é aquilo que eu te falei hoje. A dor, ela, além dela ser grande, a vergonha na época também é muito grande. É. Então, assim, enquanto não existe a cura, a gente prefere abafar o negócio, Uhum, né? Ah, vamos deixar como tá, vamos abafando ali, que é para não ter escândalo, não ter nada. uhum, E quando você hoje, você resolve falar, igual eu achei lindo aquela dancinha que vocês fizeram, e você colocou amor restaurado, perdão liberado. Eu falei, gente, eu tenho que falar com essa menina. Porque a história e o fato de colocar. Você não precisava disso. Você concorda que você não precisava disso? é. Você tem seu público, você passa a sua mensagem, você Uhum, vai se expor para quê?
se expor para sarar vidas. Exatamente, porque isso eu percebi quando eu comecei a ter mais coragem de contar e falar mais sobre a minha história. Pareceu um imã. Vinha mulher de todo canto falando: eu estou passando por isso, eu estou passando por isso, eu estou passando por isso. E ali eu pude semear a esperança que Cristo traz mesmo para a restauração, sabe? E realmente poder direcionar elas, cara, busque a Deus, busque saber o que Ele quer para sua vida. Não tome nenhuma decisão sem saber o que Deus quer para vocês, por mais difícil que isso seja. Exatamente, assim, tudo que eu vivi, sabe? A pior dor de todas, tudo Deus tem usado para ajudar outras pessoas. Todas as vezes que eu vou dar um discipulado, que eu vou falar com alguém, conversar com alguma menina, sempre tem alguma coisa que eu posso relatar como experiência, sabe? É realmente muito incrível. Então, assim, você perde a vergonha à medida que você tá vendo que realmente está gerando cura, sabe? E quando você entende que realmente não é sobre você, é tudo sobre o reino, é tudo sobre Tudo Jesus. sobre ele. E, e aí, aí você E vai que você vai. consegue falar daquilo sem dor, É, sem exatamente. Hoje eu sofrer. consigo. Porque o que acontece? Se não tivesse havido cura, primeiro você não estaria aqui nessa live. E Uhum, segunda coisa, qualquer coisa que remetesse você àquele assunto te deixaria triste depois, uhum. com o espírito abatido, né? E graças a Deus, a gente vê nos seus olhos, a gente vê no jeito de vocês agirem, nos vídeos de vocês, em tudo que vocês compartilham, que vocês são um casal que leva a luz, Uhum. né? Que são exemplo. E aí é só o começo, Tamires, Amém. do que Deus quer fazer na sua vida e na vida do Eduardo, porque vários casais vão procurar vocês. E aí, antes de aconselhar, vocês vão ter que pedir a Deus uma sabedoria dobrada. Porque tem muita gente, igual você disse no seu testemunho, não sei se foi você ou se foi ele no YouTube. E vocês falando que do mesmo jeito que tem gente para aconselhar, olha, luta, insiste, tem gente para falar É, não, vai, é, né? O que você com pode falar a certeza. respeito disso? Tem Como é muito que mais gente foi? falando não. Então, mais uma vez, é conselhos sábios de minha prima, guiados pelo Espírito Santo. Ela me falou: Tata, não abra a sua vida, não fale o que está acontecendo para as pessoas. Uma, porque elas não têm entendimento, discernimento. Outra, que a opinião de Deus é a que mais importa. E por experiência dela, de discipulando outras pessoas, sempre acontece de Deus intervir, de restaurar, e aí a pessoa fica com aquela cara de tacho, né? Saiu falando mal do marido, da esposa para todo mundo e depois tá lá junto com ele. Então, É aquilo assim, que eu disse no início. trata a sua ferida com Deus e com alguém instruído por Deus. Não sai despejando nas redes sociais, falando para os quatro cantos, porque assim, as consequências depois é algo que você pode evitar. Muito, muito, principalmente na questão ministerial. Às vezes, tem mulher que mata, tá bom, o marido caiu, ou a mulher caiu, porque tem homem também que vai ver essa live, e Uhum. aí você fala mal do seu marido, da sua mulher, com os irmãos da igreja, depois, quando tudo se resolve, a É, pessoa fica sem lugar, porque os irmãos apontam, infelizmente. é. Não é Fora que assim, né? A verdade? gente não pensa, na hora a gente não pensa que a gente tá errando também, né? A gente tá É, fazendo julgamento, a gente tá acusando, e tudo isso também é pecado tanto quanto. Então, tanto. assim, se a pessoa errou com você, não erre com ela, sabe? A semeadura é real. Se você semear coisa boa, você vai colher coisa boa, mesmo que tenham semeado coisas ruins para você. Continue semeando coisas boas. Mesmo que a gente tenha razão, isso não nos dá legalidade para a gente sair difamando as pessoas. Jesus não fez isso. Diante da mulher adúltera, ele simplesmente corrigiu ali no particular e falou para ela seguir a vida dela. E é assim que a gente tem que fazer. Se a gente diz que segue a Você... Cristo, é isso que a gente tem que fazer. Tem uma pessoa perguntando: você crê na restauração após o divórcio? Com Sim, certeza, por que com não? certeza. Se for da vontade de Deus, se você buscar mesmo, tem casos, porque assim, quando você tá vivendo isso, eu procurava muita coisa na internet, né? Testemunhos e tudo mais. Até tinha dificuldade para encontrar. Isso foi uma das coisas que fez com que eu criasse coragem para falar mesmo, porque no meu desespero eu queria alguém para me ajudar, para me identificar, para, né?
E eu não encontrava, eu não tinha Porque ninguém referência tem na internet. coragem. Exatamente. Então, Antes eu assim, dava o meu testemunho, sabe? Hoje não encontro, só não só encontro. no encontro, olha só. Porque lá ficava lá e pronto. E as pessoas precisam disso. Eu falo porque, assim, quando eu coloquei o nosso testemunho no YouTube, em setembro do ano passado, eu não era ninguém. Não que eu seja alguém hoje, mas eu tinha ali na minha rede social só amigos, 800, 700 pessoas. E Você em já era questão de princesa do meses, Senhor, mulher. em questão de meses, assim, 1, 2 meses, já estava com 2.000 visualizações. Por causa do Porque as assunto, as pessoas estavam pessoas, procurando a mesma coisa que você procurava. elas foram para a internet pesquisar a mesma coisa que eu fui naquele tempo atrás e eu não achei. Então, assim, eu Uhum. acredito, e nessas minhas pesquisas aí, eu encontrei um testemunho do pastor Leandro Barreto, que ele fala, ele se divorciou, e assim, se realmente tiver da parte de Deus, se o casal tiver disposto e buscar em Deus, realmente acredito que há sim restauração, independente do documento, com certeza. Para Deus nada é impossível. Eu tenho um exemplo de um casal que eles estão divorciados já tem uns 6 anos. Estão batendo cabeça, cada um no seu lado e só sofrendo, só se ferindo. E eu sei no meu coração que eles ainda vão se reconciliar. Só que eles estão se machucando tanto antes disso que eu fico pensando, meu Deus, por quê? É. Por que não se achega logo ao Senhor para que o Senhor possa fazer, né? Uhum, E já exatamente. já o Instagram vai nos derrubar, mas eu queria que você me falasse. Hoje o Eduardo já não se incomoda mais com você compartilhar isso também, porque isso implica ele também, né? Com Como que ele certeza. vê isso? Cara, ele tem a mesma visão que a minha, sabe? A partir do momento que a gente Glória a começou a Deus. buscar Deus, a gente viu o potencial que isso teria para ajudar outras pessoas. E ao mesmo tempo que, assim, a demanda para mim de mulheres é maior, porque mulher procura mais, né? Mulher busca mais. Só que também aparecem alguns caras para ele, bem menos, porque homem Homem é mais dificilmente busca. turrão para Exatamente. reconhecer. Exatamente. Mas aparece. Até essa semana mesmo, eu ainda até brinquei com uma amiga minha, tava numa videochamada. Ela, cadê o Eduardo? Falei, tá aqui, tá discipulando um rapaz aqui que chamou ele para pedir ajuda. Deixaremos, Nath, deixaremos para você. E tava lá discipulando um rapaz. Então, assim, a visão dele é a mesma que a minha. A visão é para o reino de Deus. Isso aqui vai transformar vidas, vai transformar famílias. O nosso objetivo é derrubar o índice de divórcio no Brasil. Se não teve ninguém até hoje com essa coragem de falar, teve traição no nosso relacionamento, Deus restaurou e isso pode acontecer com você, a gente está aqui para fazer isso. Sabe, a gente é inadmissível a igreja de Jesus vivenciar situações como essas e todas darem divórcio. Esse não é o Deus que a gente diz que a gente serve. Tem uma irmã perguntando e quando o marido vai viver as coisas do mundo e diz não amar mais, se achegue a Jesus, Com princesa, se certeza. achegue ao Senhor, porque é o Senhor que vai tirar as máscaras, vai tirar a venda dos olhos, as escamas dos olhos e vai ungir ele de amor pela sua vida. Ouça a voz de Jesus, independente do que você enxerga, ouça o que ele pensa a respeito de vocês, do seu casamento. Uma das orações que eu mais fazia era: Senhor, liberta ele ou me liberta dele. Mas eu tinha certeza que o Senhor podia libertar ele. Porque Uhum. nós vivemos um Deus que liberta, né? É, Antes, se Deus pode me libertar dele, Deus pode libertar ele. com certeza. Então aqui, deixa eu ver o nome da irmãzinha. Não dá para ver o nome dela, né? Mas enfim, você se achegue ao Senhor, que ele se achegará a você. Amém. Viu? Foi o versículo que eu me apeguei quando tudo começou. Tamires, nós temos aqui 1 minuto e 47. Vai cair. Deixa uma mensagem final aqui para os nossos espectadores, uma mensagem de fé que vai incentivá-los a lutar e viver. Olha, independente das circunstâncias, Deus tem poder para mudar o seu cenário. Saia do controle da situação e entregue o controle para Deus.
realmente não tome mais nenhuma decisão e não dê mais um passo sem saber qual a vontade dele para sua vida, senão você vai continuar se ferindo e se magoando. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mesmo quando eu olhei uma situação de caos ao meu redor, diante de mim, quando eu não via saída, ele realmente tornou tudo isso em algo bom, perfeito e agradável. Só ele tem poder para isso. Não adianta você recorrer a mais nada. Só Deus tem poder para isso. E assim, não desista até ouvir a voz de Deus, até saber o que ele tem para sua vida. Se apegue nisso e não nas circunstâncias. E ele cura, ele tira a dor, né? Amém. Cura. Princesa do Senhor, receba o meu abraço. Foi um presente falar com você, viu? Vou Obrigada. continuar te acompanhando. Ah, obrigada, pastor. E obrigada pelo convite. A primeira live, eu fiquei meio receosa, É mesmo? Que é, honra! mas já me soltei, olha só, já gostei, Olha gostei. só. Dá um beijo no Eduardo, viu? Um Pode abraço nos deixar, seus líderes. pode Deus te deixar. abençoe em nome de Jesus e te Amém, use você para também. salvar muitos casais da garra de Satanás. Amém. Viu? Amém, glória a Deus. Amém. Um beijo no Um beijo. coração.